Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, dia 6 de outubro de 2014. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, seu trabalho, sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Na abertura desse nosso Debate 93 de hoje, querido ouvinte, amado ouvinte que nos acompanha todos os dias, nós queremos fazer aqui um registro muito especial de gratidão a Deus, de reconhecimento da bênção de Deus, de reconhecimento da direção de Deus, da orientação e da vocação de Deus sobre a vida do nosso irmão Harold de Oliveira, que mais uma vez, pela graça de Deus, recebe os votos do povo de Deus para representar este povo, e não só o povo de Deus, mas como todo o povo, dentro de uma responsabilidade tão grande que ele já vem encarando ao longo de tantos anos. Este período não foi um período fácil. Esses últimos 4 anos foram 4 anos de grandes batalhas, de grandes lutas no campo pessoal, e nós que estamos mais perto sabemos disso, e ele, com a sua discrição e a sua animação, quer passar sempre adiante a alegria e o entusiasmo, e Deus foi dando grandes vitórias, apesar das lutas serem também muito grandes. E ao longo desse tempo nós temos observado a dedicação, o empenho, a coragem, o empreendedorismo e a dedicação às causas, especialmente quando você fala sobre família, quando você fala sobre vida. Temos sempre essa responsabilidade de defender essas duas pautas como pautas da vida de cada cristão, mas quando se é um representante do público, um representante do povo, essas causas se tornam ainda mais importantes. Por isso, nesse dia 6 de outubro de 2014, segunda-feira, deputado federal Harold de Oliveira, nosso irmão Harold, seja bem-vindo ao nosso Debate 93. Parabéns por mais essa eleição. Que o Senhor te abençoe e te guarde em todo o tempo, em nome de Jesus. Bom dia, queridos ouvintes. Bom dia, JR, debatedores. Eu fico realmente muito feliz de estar mais uma vez renovando esse mandato de deputado federal. Agradeço a Deus mais esta bênção que me concede através da generosidade e do carinho do povo de Deus. Eu fico muito feliz porque eu tenho esse meu 9º mandato. Nesses 8 mandatos, eu sempre estive na mesma posição, nunca mudei de posição, a minha causa foi sempre uma, e agora, nestes últimos anos, esta causa me levou realmente grandes confrontos parlamentares, para segurarmos uma enxurrada de medidas, de leis, de desconstrução da vida, da família, das liberdades que nós desfrutamos, da liberdade de culto, mas nós estamos firmes. E sabemos que esse próximo mandato será ainda mais complexo, mas contamos com a orientação primeiro de Deus e depois dos meus eleitores, dos líderes evangélicos com quem eu me relaciono e que sempre estão me orientando e me encaminhando em como proceder em certas áreas, em certos frontes de combate. O importante é que nós temos que ter pelo menos uma voz que não se conforma
com o erro, com a falta de ética, com a falta de moral, com a roubalheira. Nós temos que estar presente lutando contra isso, independente de qualquer coisa. Eu agradeço a todos vocês, agradeço ao JR essas palavras amáveis de início, que interpreto como sendo o sentimento, naturalmente, do amigo e dos meus amigos. Muito obrigado, que Deus os abençoe e continuamos juntos. Nessa hora especial, quero pedir ao pastor Marco Antônio, que é companheiro de longa data e que conhece toda essa história, a história mais de perto, a história familiar, a história da própria empresa, do Grupo MK, da rádio, e tem acompanhado ao longo desses anos também o irmão Harold, para nós orarmos juntos agora, agradecermos a Deus e pedirmos especialmente a bênção de Deus sobre a vida dele, para que ele seja sensível à voz do Senhor, obediente a essa voz no cumprimento dessa missão, que é uma vocação divina sobre a vida dele. Vamos orar juntos. Amém. Te louvamos, ó Deus, pela vida do irmão Harold de Oliveira, que mais uma vez está ali, meu Deus, para cumprir uma missão, e pedimos no nome de Jesus a tua bênção sobre ele, meu Deus, nessa etapa, que ele possa realmente, dia após dia, levar ideias e possa realmente estar ali confrontando situações para que teu reino dia após dia seja estendido, Senhor. Te louvamos porque sabemos que nessas eleições algo aconteceu e o Senhor tem levantado homens de Deus para colocar ali dentro, homens ungidos para fazer diferença. Irmão Harold é um deles e nós agradecemos ao Senhor e abençoamos a vida dele no nome de Jesus. Amém. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. JR, diz aqui uma de nossas queridas ouvintes: olha, eu já tive uma vida de intimidade com Deus, era tão bom ouvir a voz dele, chorar em seus pés, só que de repente veio a frente fria espiritual e nada mais foi como costumava ser. Por mais que eu tente sentir a presença do Senhor nos cultos, é como se meus movimentos fossem mecânicos. Aquela sensação maravilhosa de andar com o mestre se foi e não consigo encontrar o caminho de volta. Uma vez perdida a comunhão com Deus, é possível recuperar e ser ainda melhor? O que devem fazer aqueles que desejam ter intimidade com o Senhor? As pessoas com quem tenho amizade podem atrapalhar o meu relacionamento com Deus?
Como perceber se estou caminhando para longe da presença do Pai? Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Com a gente no programa de hoje, o reverendo Samuel Ribeiro, da Assembleia de Deus da Tijuca. Bom dia, bem-vindo, meu irmão. O senhor destacou a frase frente fria espiritual. O senhor tinha ouvido essa frase, pastor? Não tinha ouvido. Também não. Nunca tinha ouvido. Frente fria, achei muito interessante, né? Frente fria espiritual. Frente fria espiritual. O pessoal fala assim, já tá vendo um vento, aí agora tá vindo na frente fria. É isso aí. Nós queremos externar nossa gratidão de voltar aos microfones da 93, dessa feita numa segunda-feira, assim, de uma alegria muito forte, de rever aqui Harold de Oliveira e celebrar junto com ele esse dia de vitória, né? Porque a Bíblia diz: alegrai com os que se alegram, e eu estou muito feliz por você ter conseguido mais uma vez representar o nosso povão. Obrigado. Nós louvamos a Deus também por estar aqui com essa mesa seleta para tratar de um assunto que diz respeito à praticidade da nossa vida cristã. Na verdade, ninguém tem imunidade contra essa frente fria espiritual, né? Jesus já havia dito que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos, e a expressão do texto é extremamente forte, quase todos esfriaria. E a Bíblia diz que aquele que pensa está em pé, cuide para que não caia. O espírito está pronto, mas a nossa carne é fraca. E o que essa ouvinte está vivenciando na sua vida espiritual, qualquer um de nós podemos vivenciar também. Então é um assunto muito oportuno até para alertar e também ajudar aqueles que estão sendo assediados por essa frente fria, na perspectiva de que eles se aqueçam no cobertor espiritual aí do Espírito Santo. Olha aí, pastor Marco Antônio Peixoto, da Comunidade Evangélica Internacional da Zona Sul, onde vamos ter um grande culto hoje da 93, depois vamos falar sobre o culto, sobre os cantores, o pregador que estará lá hoje, enfim, endereço, embora seja um endereço muito conhecido, é sempre bom a gente reiterar isso. Pastor Marco Antônio, sobre essa questão da frente fria e do cobertor espiritual. Hoje já estamos ampliando, hein? Hoje o culto da rádio vai ter um sabor diferente pro irmão Harold, né? Vai ser realmente. Bem, queridos, essa frente fria aqui espiritual, também nunca tinha ouvido esse termo. Também não. Mas eu vou falar uma coisa, se eu fosse olhar para frente fria espiritual, eu não estaria mais, acho que nem vivo. Acho que não tem frente fria, não tem frente nada que possa realmente tirar de nós uma decisão. As pessoas confundem muito e mistificam muito as coisas. Eu não estou sentindo. Tem hora que a gente não sente, mas o Senhor é real na nossa vida. Tem hora que está doendo, mas o Senhor é real na nossa vida. E aí, essa frente fria pode vir na vida de qualquer pessoa, mas a decisão em amar e servir a Deus tem que estar acima de qualquer coisa, qualquer situação. Jacó certa vez lutou ali com o anjo, não deixou o anjo embora enquanto não abençoasse ele, aquela coisa toda, e quando ele sai com dor, ele sai mancando, mas saiu recebendo a benção dele. Então há momentos que é melhor sentir dor, passar uma dificuldade, passar uma frente fria, mas estar com Deus, do que viver num momento muito bom e ir para o inferno. Então eu creio que essa frente fria, como foi falado aqui, todos nós passamos, todos nós podemos ter problemas, porém a nossa determinação em amar a Deus e ser fiel a Ele tem que estar acima de qualquer frente fria. Pastor Luiz Suete, da Igreja Casa da Bênção em Éden, presidente do Conselho de Pastores de São João, muito bom dia, seja bem-vindo. Que pensa o senhor sobre esse assunto, pastor? Bom dia, JR, bom dia a todos os debatedores, e também não posso deixar de registrar esse momento de alegria, né, que estamos vivendo aqui com mais uma vitória, mais um mandato. Que Deus possa te abençoar, Harold de Oliveira, que você possa ser voz profética ali naquele lugar. Voltando ao tema aqui do debate, frente fria espiritual. Frente fria traz tempestade, não é isso? Traz mudança de tempo, traz ventos fortes, e isso nos faz lembrar o ensinamento do Senhor Jesus sobre o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Ninguém está imune a tempos difíceis. Ninguém está imune a viver tempos de adversidades, mas é nessa hora que nós devemos mostrar a nossa fé, a nossa comunhão, mostrar que estamos edificados na rocha, e a rocha é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, independentemente do que nós estamos sentindo ou a emoção do momento. O que deve prevalecer é a nossa fé, e se nós seguirmos crendo, uma hora
a frente fria passa e nós vamos em frente. Querida missionária Mara Ferreira, da Assembleia de Deus do Corcundim, a nossa menina da mesa de hoje, Mara. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, JR, bom dia, amigos da mesa. Eu gosto muito de um versículo que diz que se te mostrares frouxo, no dia da angústia sua força será pequena. E se nós formos olhar, tá tudo muito congelando, né? Salário, amizades, relacionamentos. E se nós deixarmos essa frente fria, ou esse congelamento, esfriamento chegar, vamos acordar qualquer hora dessa, sentar na cama e vamos virar um iceberg. Então eu falo para todos que nesse momento estão me ouvindo, que estão sentindo essa frieza, também esse cansaço, esse desânimo, vamos dar uma chacoalhada aí hoje aí, dar uma despertada, que eu tenho certeza que você vai acordar, senão vai passar qualquer barquinho aí e você vai deixar ele anáufrago. Aí a palavra sobre esse assunto, companheiros, é que o ouvinte continua dizendo, olha, por mais que eu tente sentir a presença do Senhor nos cultos, é como se meus movimentos fossem mecânicos. Pastor Marco Antônio fez uma menção específica a esse assunto da pessoa não sentir. A gente vive num tempo, sempre foi assim, mas hoje parece que temos uma ênfase maior no sentir, né? Sentiu aí? Não. E você? Eu senti aqui. Você sentiu o quê? Frio. E você? Fome. Quer dizer, estão sentindo coisa diferente. Mas essa necessidade de sentir, que aparentemente a pessoa desconhece a Bíblia. A Bíblia diz que Deus está presente. Deus está aqui. A pessoa diz, não estou sentindo a presença de Deus. Ué, mas não está sentindo, não quer dizer que ele não esteja. Como é que lida com isso, companheiros? Eu quero ouvi-los aí, porque quando o ouvinte diz, por mais que eu tente sentir a presença nos cultos, quer dizer, se Deus não está nem no culto, o negócio tá bravo, hein? É como se meus movimentos fossem mecânicos. Eu quero ouvi-los. Eu gostaria, vou tentar, eu estou com a garganta muito ruim, mas vou tentar colocar meu ponto de vista. Essa é uma questão que acontece justamente porque as pessoas acabam esquecendo este fato da onipresença de Deus. Essa que é a realidade. E se você já teve a experiência, já sofreu aquela transformação, que é uma transformação efetiva e permanente. Você aceitou Jesus, e isso é uma transformação que todos nós que nos convertemos, nós temos muito marcado. Cada um teve esse tipo de experiência. E depois, é claro, existem os mecanismos de edificação através do discipulado, escola bíblica dominical, para as denominações que assim fazem, uma comunhão permanente entre os irmãos. Para se ter comunhão com Deus, nós temos também que ter comunhão com os irmãos. Nós temos que estar permanentemente lendo a Bíblia. Nós temos que estar sempre buscando na palavra de Deus esse canal transcendente de conexão. Agora, sabendo que realmente, eu queria até dizer isso por experiência própria. As tribulações, sabe que as tribulações, eu não sei se vocês pensam assim, mas elas nos aproximam mais de Deus. Esta que é a realidade. Você passa a ter um sentido, eu não sei se vocês já passaram naquele limite de dizer, desta eu não escapo. Se já passaram, vocês vão saber que Deus é presente e nós nos aproximamos de Deus, mas não é mais nem para dizer, me tira desta, Senhor. Não, é simplesmente para dizer, seja feita a tua vontade. Veja, e para isso você tem que virar. Às vezes, quando o problema é pequeno, você pede a Deus para que resolva o problema. Essa que é a verdade. E nós estamos sempre esperando no Senhor, é claro. Por isso nós oramos e nós pedimos. E o Senhor age no seu tempo. Mas a frieza espiritual, ela tem que ser superada com esse entendimento. Permanente entendimento de que o Senhor está presente. Ele se manifesta segundo a soberania dele. Ele não vai se manifestar quando você quer que ele se manifeste, quando você ora, mas de repente ele se manifesta. Essa é a situação que eu vejo nas nossas igrejas. E os mecanismos que as igrejas têm que usar, no meu entendimento, é a comunhão, é a congregação permanente no templo, né? Porque a igreja de Cristo é mais ampla, mas no templo, e escola bíblica, conhecimento da palavra, porque através do conhecimento da palavra você faz a caminhada na direção justamente de uma edificação permanente, porque
para chegar até o perfeito, que é Jesus Cristo. Concordo, companheiros? Concordo plenamente com o que o Marudi falou. E quando ela diz aqui que não consegue sentir, né, a presença, nós estamos nos afastando da palavra. A palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis. Quer dizer, é buscar. A palavra de Deus diz que a tribulação produz em nós várias coisas. Então, tribulação, para quem tem Deus na vida, ela é producente, independente de qualquer coisa, é decisão nossa. Então, se eu estou sentindo Deus ou eu não estou, claro que sentir a presença de Deus é maravilhoso, é muito bom. Quem é que não gosta? Todos nós buscamos isso, é muito bom. Mas não significa que quando eu não estou sentindo, ele não está comigo. Não significa que por eu não sentir, então Deus se afastou de mim, ou Deus está me rejeitando. De jeito nenhum. Eu acho que a nossa decisão é estar acima de tudo. As melhores coisas da vida, elas não vêm por sentimento, elas vêm por decisão, né? Vai dizer que os jovens acordam dizendo: tô com uma vontade de estudar hoje, nossa, hoje está tremendo, quero estudar muito. É um milagre isso acontecer. Então, muitas pessoas trazem esse tipo de coisa para dentro do evangelho, né? E passam a viver o evangelho por sentimento. Existem pessoas que até para ir a Cristo estão dizendo assim: o dia que eu senti vontade, eu o reconheço como Salvador, o dia que eu senti vontade, eu vou caminhar, e isso nunca vai acontecer. As melhores coisas da vida, meu amigo ouvinte, é decisão, e estar na presença de Deus é uma decisão. O posicionamento também das pessoas relativa ao culto, às vezes é equivocado sob o ponto de vista das escrituras, né? Quando você depende do templo, da igreja, para sentir a presença de Deus, você já comete um equívoco compatível com o que disse o deputado acerca da onipresença de Deus. O culto hoje no Novo Testamento é diferente do culto do Antigo Testamento. No Antigo Testamento dependia do templo. No Novo Testamento nós somos o templo. E o culto tem duas características. Tem a característica individual, né, como templo do Espírito, e tem a característica coletiva. A Bíblia diz que quando vos reunires, tem salmos, tem revelação, doutrina, línguas, interpretação. Nesse aspecto coletivo tem que haver a contribuição individual, em que o salmista disse para entrar nos seus átrios com cântico, com júbilo, com celebração, com louvor e adoração. Na medida que você vai ao templo e você só vai na expectativa, muitas vezes, de receber da parte de Deus, você está cometendo um erro grosso, né? E que vai redundar exatamente na sua friagem espiritual. Mas quando você pega esses elementos e leva para o templo, que é o louvor, que é a celebração, o júbilo, e coletivamente você se une ao grupo que está reunido adorando a Deus, aí acontece no culto exatamente o que Paulo disse. Vai haver no culto a revelação, vai haver no culto a doutrina, vai haver no culto todos esses elementos que compõem o culto. Mas na medida que a gente fica totalmente dependente do templo, unilateralmente do templo, para sentir a presença de Deus, aí existe, quer dizer, os efeitos colaterais, os elementos externos que acabam dispersando o indivíduo, e o indivíduo entra lá e realmente não sente nada, porque ele também não levou nada. Então quer dizer que a pessoa ela precisa dessa comunidade, né, desse ambiente comunitário, dessa vida comunitária espiritual para o seu fortalecimento, mas ela não pode ficar exclusivamente nisso, ou seja, senão você vai depender dos outros ou de outro ambiente. Você tem que levar, faz parte da sua vida. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Exatamente. Teu pai que te vê em secreto te recompensará. Essa é a ideia, pastor? Exatamente. Quando você leva e todos que levaram se juntam no ambiente, automaticamente você chama a presença de Deus. Entendeu? Mas na medida que não se leva a nada, aí automaticamente os elementos externos acabam tendo influência e você sai dali vazio, porque você
também não levou nada. É uma influência muito grande a questão dos sentimentos. É o que eu sinto, Então a pessoa chega num culto, tá ali, todo mundo adorando a Deus, louvando a Deus, e a pessoa diz, hoje eu não estou sentindo de louvar a Deus, eu não estou sentindo de adorar. Eu não vou ser hipócrita. Eu não vou louvar porque eu não estou sentindo. Hipocrisia não é isso. Interpretou direitinho, é verdade. Então o que acontece? A palavra diz sacrifício de louvor. Há momentos que você não está bem, está indisposto, mas você vai louvar mesmo indisposto. O teu Deus não merece você tá ausente dele, ausente de tudo, porque está indisposto. Então, é um posicionamento nosso. Nesse negócio, eu estou sentindo. Que sentindo? Amanhã depois você está sentindo de fazer uma besteira, você vai fazer a besteira? Não é assim. Tem que haver controle, domínio próprio e tudo mais. O pastor tocou num ponto que eu considero bastante importante, a questão do sacrifício. Quando que o nosso relacionamento com Deus ou o nosso culto tem mais valor, vamos dizer assim, diante de Deus, né? É quando nós teremos tudo para não estarmos fazendo, mas ainda assim nós fazemos, né? Quando que o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso culto, ele tem muito mais valor diante de Deus. É quando todas as circunstâncias estão contribuindo para você não ir à igreja, para você não cultuar, para você não se apresentar diante de Deus, mas ainda assim você passou por cima de tudo isso e se apresentou ao Senhor. Olha, eu já levei a sério essa palavra de obrigar filho a ir à igreja. Eu tinha filhos jovens, meus filhos eram bem jovens, e eles, não, eu tô fraco e não vou à igreja. Então, é nesse momento que você vai se fortalecer. É nessa hora que mais precisa. É nessa hora. E o meu filho do meio gostava de ver essa corrida de Fórmula 1, e eu falei, não, eu brigo, a Bíblia diz, eu abria a Bíblia e mostrava para ele. A Bíblia diz que a mãe tem que ensinar o caminho. Então, se nós não levarmos a igreja para dentro da igreja, a igreja chega na igreja e vai sentir frieza espiritual realmente. Mas quando você chega na igreja fraco, é diferente de desânimo. Desânimo é quando você já não quer mais nada. Mas a fraqueza, eu acho que quando essa pessoa chegou a afirmar que está sentindo a fraqueza, ele está realmente reconhecendo, ele está forte. Que a própria palavra diz que é quando nós achamos que estamos fracos. É nesse momento que estamos fortes, porque quando sentimos que estamos fortes, é que estamos com aquela soberba espiritual e não temos nada. A lembrança sempre importante do que a Bíblia nos conta, né? A gente vai lendo aqui só para a edificação dos nossos ouvintes, Abacuque 3:17 em diante, que é uma referência muito grande sobre aspectos da nossa vida, fases, etapas, ventos, frente fria, que nós todos enfrentamos e que a despeito delas nós vamos continuar adorando ao Senhor, porque o Senhor é bom. Nós não adoramos o Senhor porque o Senhor nos agrada. Nós adoramos o Senhor porque Ele é bom e nós que temos que agradá-lo. E o profeta diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Essa é a palavra do nosso Deus e Pai. Este é o Debate 93, com J.R. Varga, na 93 FM. Pesquisa 93. Olha ela aí, minha gente. Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, JR, os nossos ouvintes, queridos debatedores. A pesquisa é a seguinte: você já viveu assim um momento de esfriamento espiritual, mas conseguiu aí retomar a sua intimidade com Deus? Por telefone, 100% dos nossos ouvintes afirmam que já passaram por isso. E no nosso site o número também bem grande, 91% deles. Bênção pura, muito obrigado aos nossos ouvintes. Vamos continuar discutindo esse assunto aqui no nosso Debate 93, hoje à mesa, com o nosso querido deputado federal reeleito Harold de Oliveira, pastor Marco Antônio Peixoto, a missionária Mara Ferreira, a nossa menina da mesa de hoje, o pastor Luiz Suete, o reverendo Samuel Ribeiro, todos nós juntos aqui no nosso Debate 93 de hoje. De domingo a sexta, às 11 da manhã, Debate 93, na 93 FM. Na 93 FM. Olha, minha gente, a nossa ouvinte nos conta e faz uso de uma expressão para todos nós aqui, nova, diferente, não era conhecida, frente fria espiritual.
E ela diz, e nada mais foi como costumava ser. Por mais que eu tente sentir a presença do Senhor nos cultos, é como se meus movimentos fossem mecânicos. Aquela sensação maravilhosa de andar com o mestre se foi e não consigo encontrar o caminho de volta. Essa é a frase que destacou a querida Mara e nós vamos ouvi-la sobre esse assunto. Na sequência, o ouvinte diz assim: uma vez perdida a comunhão com Deus, é possível recuperar e ser ainda melhor? Aí é o destaque do pastor Marco Antônio, nós vamos entrar nele já já. Mara, querida. Olha, o caminho de volta é sempre oração. É sempre buscar o Senhor e às vezes eu sempre digo que nós não temos que buscar esse primeiro amor em alguém, em algum lugar. É óbvio que sempre que vamos à casa do Senhor, encontramos uma palavra com alguém, mas às vezes estamos em um determinado... Eu ouvi um testemunho recente de alguém que dentro de um veículo começou a falar com o Senhor de espírito mesmo, e o caminho novo e vive o caminho que está sempre aberto. E ali ele conseguiu o recomeço. E correu, e nós estávamos dentro deste culto. Ele pediu uma autorização para falar, e naquele momento que ele falou, olha, eu posso aceitar Jesus neste momento? Porque eu estava dentro do veículo que o Senhor falou comigo. A primeira igreja que você entrar, você pede para falar e aceite Jesus. E aquele dia eu posso falar, a frente fria dele passou. Ele ouviu, tinha alguém do lado dele? Tinha algum cantor, algum pastor? Não, aquele dia tinha ele, a vontade dele de recomeçar, e assim aconteceu. Então, o recomeço sempre, do caminho de volta, é sempre falar com Deus. Achou uma conta? JR, assim, o caminho de volta, muitas vezes, é como ela diz aqui, ó, não consigo encontrá-lo, né, o caminho, no caso de volta, ela não consegue encontrar. E às vezes, não se encontra o caminho, mas você faz o caminho. Você faz o caminho, você pode fazer o caminho. Como eu falei, a gente espiritualiza certas coisas que não é para se espiritualizar, é para tomar um posicionamento. Por exemplo, Jesus ressuscitou e Pedro falou assim, vamos pescar. Os outros discípulos foram com ele e não pegaram nada a noite toda. E Jesus estava lá na areia esperando eles. Quando Jesus falou, joga a rede à direita, capítulo 21 de João, aí jogaram e pescaram muitos peixes e tal, mas quando Pedro discerniu que era Jesus, ele voltou nadando. Por que ele não voltou com os outros no barco? Ele voltou nadando. E voltou nadando, Jesus perguntou a ele 3 vezes, me amas? E a gente sabe bem o texto. Então, o que eu quero pegar aqui? Pedro ficou tão empolgado ao ver Jesus ressuscitado, que ele se sentiu indigno, talvez, de estar junto com os outros. Falou, não, eu preciso voltar, eu preciso estar lá, eu neguei o Senhor, eu tenho que voltar. Então, ele volta nadando. Então, às vezes, a gente cria um caminho que dá mais trabalho e exerce mais esforço nosso, porque o caminho de volta sempre é mais difícil. Mais um exemplo bíblico, o filho pródigo pegou o que era direito dele, a herança, e foi embora. Gastou tudo e no final está comendo lá quase comida de porcos, convivendo com porcos, e de repente, Lucas 15, no versículo 17, diz assim, caindo em si. Caindo em si. Então ele estava fora de si, caindo em si. Não foi Deus que levou, não. Ele caiu em si, ele diz, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura? Então, ele caiu em si para lembrar do pai. Quer dizer, quem foi que traçou o caminho? Foi ele. No outro versículo ele diz, levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Então, esse cair em si é um arrependimento, é algo que vem de dentro, a pessoa diz, não, eu vou mudar, eu vou encontrar esse caminho, eu vou voltar, eu vou bater na porta do meu Senhor, eu vou ficar ali gritando até ele me atender, não importa, é um sacrifício, uma disposição do nosso coração. Então, se a pessoa desviou, se a pessoa se afastou, se a pessoa teve uma frente fria espiritual e foi jogada nela, agora tem que cavar de volta para mostrar muitas vezes ao Senhor o quanto nós o amamos e o desejamos. É por aí, se cair em si do filho pródigo, ele abre um leque de reflexão muito grande. É preciso identificar o que está causando esse quadro de esfriamento espiritual. Quando o filho pródigo ele caiu em si, eu imagino que ele fez um balanço. O que me levou a estar vivendo o que eu estou vivendo, né? Ele fez um balanço das suas atitudes, do seu comportamento e aonde isso estava o levando. E esse cair em si fez com que houvesse uma mudança. Ele tomou consciência de que havia comportamentos que precisavam ser mudados. No caso dele, voltar para a casa do pai, voltar
a reconhecer que ele precisava dessa cobertura, de restaurar esse relacionamento que ele mesmo tinha quebrado. Talvez essa ouvinte ela precisa refletir aonde que começou esse esfriamento. Será que de repente não foi uma situação de pecado, uma decepção, alguma coisa que ela deixou entrar no coração dela e sem que ela percebesse, naquele momento começou a fazer com que ela ficasse distante dessa comunhão com Deus? Porque eu costumo dizer o seguinte: ninguém sai da igreja no dia que diz eu saí da igreja. Nenhum casamento acaba no dia que a pessoa diz assim, ó, tô indo embora. Teve momentos antes que a pessoa não ficou atenta aos pequenos sinais. Então é preciso era refletir, fazer o que a Bíblia diz em Apocalipse, voltar a praticar as primeiras obras, o primeiro amor, fazer o caminho do filho pródigo. Em geral, algumas pessoas quando saem, quando tem esse esfriamento espiritual, elas têm uma constatação que é bíblica, né? Elas não se sentem dignas. E este sentimento de não se sentir digno diante de Deus, embora a Bíblia nos mostre isso, para muita gente é uma situação assim, olha, eu sou tão indigno que eu não tenho chance, que eu não tenho condições. E talvez por desconhecer o que é a graça de Deus para sua vida espiritual, nós estamos falando de vida espiritual, a graça de Deus para a vida, a mesma graça que foi para o filho pródigo, a mesma graça que foi para Pedro, a mesma graça que se manifestou na vida de vários homens de Deus ao longo de toda a história, e hoje nós vivemos essa realidade aí. As pessoas às vezes não concebem essa ideia de que podem receber, ainda estão achando que a justificação é pelas obras, que tem que fazer alguma coisa. Tá certo? E não há como fazer nada que supere aquilo que foi feito. E a pessoa esquece que aquilo que precisava ser feito já foi. E o que poderia ser feito, só poderia ser feito por um. E ele fez. Ô Jota, a gente entende perfeitamente também que a vida cristã é fundamentada na fé. E a Bíblia diz que a prova da vossa fé desenvolve. Aí tem aí a perseverança tem que terminar a sua obra para que o indivíduo seja maduro, completo, não tenha falta de coisa alguma. Então, o vento, essa tempestade fria veio contra a vida dessa ouvinte, deu com ímpeto sobre a fé dela, e automaticamente a gente tem uma escalazinha de fé na Bíblia, quando a gente percebe aquele pai que chega diante de Jesus com um filho que o diabo queria matar ele na água afogada, no fogo. E aquele pai exausto vai aos discípulos, e os discípulos não puderam fazer absolutamente nada, e Jesus chega, o pai se joga nos pés de Jesus e pede ajuda, e Jesus dá uma palavra para ele dizendo, olha, tudo é possível ao que crê. Quando Jesus dá essa palavra para ele, o pai faz uma oração inusitada. Ele diz o seguinte, eu creio. Aí depois ele se recompõe e diz, me ajuda na minha falta de fé. Então a gente passa por situação dessa de incoerência. Uma hora a gente está crendo, está mergulhado nas promessas de Deus, está firme na rocha, mas o vento contrário sopra às vezes com ímpeto sobre a praticidade da nossa vida cristã, e como a gente já falou no início, ninguém tem imunidade contra esse vento. Ele esporadicamente se manifesta, e tempestade ela vai se formando até que ela vem no ápice da sua força. E o que acontece com essa ouvinte, de repente, foi isso. Ela continua crendo, a friagem bateu, você está entendendo? E ela está precisando agora de ajuda para recuperar essa fé, como aquele pai conseguiu recuperar, e Jesus soltou o filho dele das amarras daqueles espíritos malignos. Aí você vai ver outro caso, que é o caso de Pedro, né, que faz revelações, e Jesus rasga elogios em relação a ele, dizendo, não foi nem a carne nem o sangue que tu revelou, mas foi o Pai que está no céu, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, e rasga elogio, mas daqui a pouco Jesus vem andando por cima das águas, o vento é contrário, e aí Pedro grita, é isso mesmo, Senhor, manda-me ter contigo. E Jesus diz, vem, está sustentado na palavra, Jesus está dizendo, vem. Mas ele começa a andar, contraria até a lei da gravidade, mas ele olha para o volume das ondas e o barulho do vento, começa a afundar, e aí Jesus pega a mão dele e diz, por que duvidaste, homem de pouca fé? Então você vê que Pedro chegou no topo da revelação.
mas daqui a pouco desce a ponto de estar afundando. Então, na verdade, esse debate é hiper importante, não só para essa ouvinte, mas é importante para uma multiplicidade de pessoas que já tiveram experiências pessoais com Deus extraordinária e que hoje está precisando dessa palavra que está vindo da boca de cada um de nós aqui para empurrá-las de volta para uma experiência pessoal nova com Deus, não é verdade? E dessa palavra, inclusive, pode tirar um outro ensinamento, que Pedro, ele contextualizou, ele caiu na realidade dele, ele contextualizou aquela situação, ele desconectou justamente do chamado espiritual de Jesus Cristo. Isso é uma coisa importante, porque é isso que acontece na prática. É interessante que o irmão Haroldo falou, que quando Jesus chamou Pedro, ele andou em cima d'água. Agora, ele voltou nadando para encontrar Jesus. Também. Teve que pagar um preço. E mais uma vez, os outros ficaram no barco. Mais uma vez, os outros ficaram no barco. Porque enquanto Pedro foi andando, os outros ficaram no barco. Eu sempre fico imaginando a cena, né? Dos discípulos como um grupo qualquer, né? Um dizendo assim, vai Pedro, e outro dizendo assim, vai Pedro, né? Quando afundou, vai Pedro, né? Mas é interessante, nos dois casos os discípulos continuaram no barco, ou seja, perderam esse privilégio, né? Privilégio extraordinário. Ouvinte dizendo o seguinte, tem um ano que eu perdi a minha mãe de maneira muito dolorosa e desde então tenho sentido esse esfriamento. Sou diaconisa, minha mãe era uma serva do Senhor, as lembranças, eu ali ao seu lado, isso me traz um profundo amargor. Vou à igreja sempre, mas é como se eu estivesse distante de Deus e Ele de mim. Eu não sinto mais nada, diz a nossa ouvinte que ligou pra gente aqui em lágrimas e parece meio que anestesiada. Eu acho que tem um tempo, especialmente quando se trata de perda da mãe aqui, que a pessoa ia sempre junto, as duas iam juntos, sentavam junto. Isso não é fácil, mas eu não sei se isso aí estaria dentro desse esfriamento, talvez uma anestesia que gera talvez esse esfriamento. Como é que vocês lidam com isso, companheiros? O que vocês dizem a ela? Pode estar confundindo também a coisa, né? Porque perder um ente querido traz uma dor, traz uma coisa muito ruim. A morte, a gente não foi preparado para morrer, né? Naturalmente falando, ninguém quer morrer. Então, aquilo traz uma dor e ela pode estar confundindo essa perda da mãe, né, com esse vazio, essa coisa que ela está sentindo e está atribuindo isso a Deus, quando são duas coisas bem diferentes, né? É uma reação natural, né? Às vezes as pessoas precisam entender que servir a Deus ou estar na presença de Deus não vai fazer com que a gente não tenha mais nenhum tipo de sentimento, né? Quando nós examinamos as escrituras, conforme já vem sendo colocado muito bem aqui pelos debatedores, nós vemos várias expressões. O salmista diz, na minha angústia clamei ao Senhor. Então tem um momento da angústia, faz parte da vida, faz parte da maturidade do nosso crescimento espiritual. Quero até fazer menção de um texto aqui de Filipenses 4:12, que diz assim, sei estar abatido, sei também ter abundância, em toda maneira, em todas as cores estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E aí o apóstolo Paulo finaliza no 13, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Ou seja, faz parte da natureza humana. Isso nos torna dependentes de Deus. Olha, eu herdei da minha sogra, a irmã Noêmia, a qual mando um beijo, um legado de ir a velórios. Sempre que tinha velório na nossa igreja, ela dizia, eu vou mandar minha nora, e eu fiquei gostando de frequentar velórios. Então toda palavra fúnebre eu dava em velórios, e o Senhor sempre me instruiu, e eu agradeço muito a Deus por isso, que nos meus momentos de dores, de perdas que eu tive essa força de saber que não estou perdendo, estou ganhando na hora que perdi. E eu não sei se isso é via de regra, certamente não é. Foi justamente no momento da minha maior perda, foi quando eu encontrei uma força inigualável para estar na presença de Deus. E eu tenho certeza que essa ouvinte, ao invés de sentir essa falta dessa mãe, que ela possa continuar aproveitando o legado que essa mãe deixou de companheirismo dela, e sentir mais força ainda de estar na presença de Deus, né? O JR ouviu algumas coisas aqui, de algumas perdas minhas, e sabe muito bem de que não existe dor maior na hora que você está na maior presença do Senhor, de perder alguém e você saber obrigado, Senhor, por essa lágrima que eu estou derramando agora.
De Campo Grande, uma querida ouvinte nos conta: muitas vezes as frentes frias trazem desastres e marcas para uma vida inteira. O melhor é se manter perto e aquecida pelo Espírito Santo de Deus. Outro ouvinte dizendo: às vezes sinto a mesma coisa, e aí digo que para Deus que acho que não amo, porque do contrário obedeceria e sentiria prazer nele, desejo de andar com ele. Acho que vivo uma apatia espiritual, conta a nossa ouvinte. Outro ouvinte dizendo: acho que hoje em dia estamos vivendo um bombardeio espiritual e muitas vezes não nos damos conta disso. Também é verdade. Esse esfriamento pode ser resultado desse bombardeio e a falta de vigilância. Jesus falou para vigiar e orar. As duas coisas, elas caminham juntas. A gente acha que vigiar, a gente tem umas eleições, a gente elege umas coisas, aproveitar que nós estamos terminando as eleições agora, a gente elege áreas, né? Eu tenho que vigiar essa área, esquece que o bombardeio espiritual é onde você não está esperando, é lá no seu ponto fraco, é quando você dá um espirro, você dá um molezinho, você fecha o olho e cochila. Numa hora como essa, vem uma tempestade e é capaz de derrubar muita gente. Aqui o ouvinte continua, e aí vamos ao destaque: o que devem fazer aqueles que desejam ter intimidade com o Senhor. O pastor Suete destacou: as pessoas com quem tenho amizade podem atrapalhar o meu relacionamento com Deus? Pode acontecer isso, pastor? Pode acontecer isso. Aliás, acontece e muito, né? É o que mais acontece, às vezes as pessoas não percebem isso. Eu quero destacar aqui, dentro desse contexto, uma citação de provérbio que diz: o que anda com os sábios ficará ainda mais sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. E Amós 3:3, que diz assim: andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Por isso que eu tive o carinho e o cuidado de destacar isso aqui, porque é algo que eu tento ensinar principalmente para os jovens. Sem que eles percebam, eles vão se deixando levar pela onda e vão se distanciando de Deus, vão dando mais valor às amizades do que aos princípios bíblicos, aquilo que vai edificar a nossa vida e vai nos aproximar de Deus. Se você tem uma amizade que ela não te aproxima de Deus, sai fora disso. Como perceber se estou caminhando para longe do Pai? Deputado Harold, esse é o seu destaque. Muita gente, como já foi até mencionado aqui, a pessoa não deixa a igreja hoje, né? Já deixou a igreja, na verdade, quer dizer, o coração, já tirou o coração da igreja ou da fé. A gente lia a Bíblia, não lê mais, orava, não ora mais, queria a igreja, não quer mais. Começa a ver que, na verdade, essas coisas vão aos poucos minando a nossa resistência e nos afastando do Pai. O afastamento do Pai, ele traz necessariamente o afastamento da comunhão da igreja de Cristo. Isso é natural, vem junto e inclusive, se você quer perceber, intimamente observa que você já critica o pastor, você já não gosta daquele que está daquela forma de pregar, os teus irmãos, você olha e fica pensando: puxa vida, esse pessoal está tão alegre, tão feliz aqui, eu não estou sentindo nada. Você vai devagar tendo esses sinais de que você precisa se reaproximar. E eu volto a insistir, eu acho que para a aproximação é aquela palavra, quer dizer, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O dia perfeito é Jesus Cristo. Nós caímos, estamos nesta caminhada de reconstrução de caminho, temos que edificar, e o caminho é a palavra de Deus. Você tem que estar sempre, porque isso é uma decisão, como todos falaram aqui. Você decide: não, hoje eu vou amanhecer e vou ler, sei lá, um capítulo da Bíblia de manhã, faz aquilo. Quando você perceber, você já não faz mais isso como uma decisão consciente, você já faz inconscientemente e se agrada disso. E orar é fundamental. Bênção pura, companheiros. Quero agradecer a todos pela palavra, pelos esclarecimentos, pelas experiências compartilhadas com os nossos ouvintes, que sabem que se assentam nesta mesa homens e mulheres de carne e osso, gente normal, que precisa tanto da graça de Deus e das orações do povo de Deus. É sempre bom quando os nossos ouvintes, além de ouvirem os depoimentos, eles também intercedem pelos debatedores.
Com certeza isso traz um benefício maravilhoso para cada um deles e eles continuarão sendo instrumento nas mãos de Deus para abençoar todo o povo do Senhor. Pesquisa 93. E aí, Marcela, como encerramos a nossa pesquisa 93 de hoje, hein? Então, a gente encerra por telefone com 95% dos nossos ouvintes e no nosso site 92% deles, afirmando que sim, que já viveram um momento de esfriamento espiritual, mas depois conseguiram retomar a intimidade com Deus. Muito obrigado, Marcela, muito obrigado aos nossos ouvintes maravilhosos com a gente aqui no nosso Debate 93 de hoje. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Ouvinte dizendo, minha gente, Ezequiel 3:18 diz: quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão requererei. E, rapaz, palavra, hein? Essa foi uma instrução apenas para o profeta ou para nós também? A partir desse texto, o que pode acontecer com aqueles que não pregam o evangelho? Diante de Deus, sou responsabilizado por um conhecido que não se rendeu ao evangelho? Assim sendo, como vencer o medo e a vergonha de falar do amor de Deus? Pergunta um de nossos queridos ouvintes. Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em nome de toda a nossa equipe. Agora sim, ao vivo, o nosso Mauro agradece aos companheiros. Pois é, fiquei esses 3 meses aqui fora do microfone. Eu quero reforçar ainda que a campanha política eleitoral, ela é uma jornada coletiva, e que depende muito menos do candidato do que das pessoas que acreditam nele, que são referência. Então eu tenho que agradecer a lideranças que hipotecaram solidariedade, que oraram por mim e que até votaram em mim para me reeleger. Principalmente lideranças que são referências que a população adota como padrão, a juventude, por exemplo, adota como padrão de comportamento, como padrão, os cantores. Eu quero agradecer muito aos cantores, dizer que esse mandato dependeu realmente muito deles, porque eles são referências positivas para o nosso mundo evangélico. E ao estarem comigo, me reforçaram essa referência. Não sei se mereço, mas pela misericórdia de Deus, eu pretendo honrar esta confiança. Então eu agradeço a todos. Muito bem. Pastor Luiz Suete, obrigado, querido. Um forte abraço. Eu que agradeço a oportunidade de mais uma vez participar aqui do debate. Tem sido bênção, tem sido esclarecedor para os ouvintes. Quero mandar um abraço para a minha abençoada igreja, Casa da Bênção de Deus, ali no Éden, em São João de Meriti, para todos os pastores do Conselho de Pastores em Meriti e para a amada igreja Casa da Bênção no estado do Rio de Janeiro. Maravilha, muito obrigado, pastor Samuel Ribeiro. Eu quero agradecer por esse privilégio de estar nessa manhã junto com vocês e quero aproveitar e mandar um abraço para minha esposa que está sintonizada agora, juntamente com as minhas filhas, minhas cunhadas e para minha igreja e meu pastor Marcos Fernandes ali na Assembleia de Deus da Tijuca, na Rua Amaral, no número 135. Deus em Cristo vos abençoe. Menina da mesa, missionária Mara, muito obrigado, viu? Deus te abençoe sempre. Obrigada, JR, a Marcela, aos debatedores da mesa, que o Senhor possa abençoar cada um de nós e que essa frente fria possa não chegar tão cedo nos nossos irmãos. Amém? Primeiro no Marco Antônio Peixoto, muito obrigado, querido. Obrigado, JR, debatedores aqui presente, a irmã Lô de Oliveira, parabenizando ele por esse dia também. E logo mais, né? Logo mais. Hoje à noite, a partir das 7 horas, nós vamos ter esse grande culto da 93 FM hoje. Gratidão ao nosso Deus e Pai por tantas bênçãos recebidas e hoje em especial por essa grande bênção recebida, e nós vamos ter presenças encantadoras de Michele Nascimento. Quando a gente se sente alguém, sei que é tão gostoso louvar quando tudo está bem, mas não é tão fácil cantar, eu sei, não é fácil adorar.
quando tudo que resta são cinzas e o vento a soprar. Mas é aí que o céu para pra ver se o crente louva. A Michele Nascimento vai estar presente cantando com certeza essa linda canção Adorador de Verdade. Nós vamos ter essa presença abençoadora hoje, minha gente, no culto da 93 FM, na comunidade Zona Sul, também com Elaine Martins. Olha a Elaine aí, ó. Quando entrares na casa do Senhor teu Deus, tira a sandália dos teus pés, purifica o teu coração, o lugar santo é. Ei, meu Pai do céu, vai ser bom demais ter Elaine Martins cantando santificação e o povo de Deus adorando também com Gabriel. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Seu Gabrielzinho cantando essa música bonita aos pés da cruz, glorificando ao nosso Deus e Pai. Também nós vamos ter hoje, sabe quem? Bruna Carla. Fiz do meu tempo uma sala de intimidade para te buscar. Achei estar pronto pra subir mais. Pastor Marco Antônio, essa bênção toda, nós vamos ter também lá a presença maravilhosa do pastor Vander Gomes pregando a palavra de Deus, ministrando a palavra. Ele é pastor da Primeira Igreja Batista do Recreio, vai estar hoje lá. O pregador, pastor Vander. Nós vamos ter os cantores que estarão lá: Gabrielzinho, Elaine Martins, Michele Nascimento, Bruna Carla, o povo da 93 FM, o povo de Deus, para celebrar e agradecer a Deus por tantas bênçãos. Olha o endereço da igreja, pastor. Bem, JR, é um privilégio de estar recebendo ali o povo de Deus, ali na comunidade da Zona Sul. É Praia do Flamengo 72A. Tem metrô pertinho, estacionamento ao lado, em frente, enfim, é muito fácil ali. Condução também, ônibus, né? Então, Praia do Flamengo 72. Hoje, 19 horas, estaremos lá recebendo vocês. Com certeza vai ser uma bênção. O nosso amigo aí, pastor Vander, com certeza vai trazer uma palavra muito tremenda pro seu coração. A partir de que horas a gente pode dizer pro povo? Tá? 19 horas. 19. Pode chegar lá. Portões abertos lá para a igreja. A partir de 18h15 aproximadamente. Maravilha. O pessoal entrar, sentar e orar. Isso. Ficar em oração. Fica em oração. O pessoal não ficar agitado, não, para ficar em oração. O povo para se preparar para o culto é oração, né? Se preparar para o culto é oração, né, pastor? Isso mesmo. Maravilha. Pastor Marco Antônio, muito obrigado pela presença do senhor aqui conosco também. De nada, foi um privilégio estar aqui nessa manhã e com certeza nossas orações aqui, Deus possa abençoar mais e mais em Boa de Oliveira nessa nova etapa, apesar de ser o nono mandato, mas uma nova etapa, né, diante de Deus. Deus abençoe. Bênção puríssima, minha gente. Quero agradecer a todos os nossos maravilhosos ouvintes com a gente aqui no debate de hoje. E nós temos hoje também um lançamento. Lançamento é sempre um tempo diferente, tempo muito especial. A nossa querida Andréia Maier está aqui conosco, que dirige a nossa 93 FM, a nossa líder da 93 FM. Andréia, muito bom dia, tudo bem? Bom dia, JR, um dia de muitas emoções. Eu queria parabenizar o meu chefe, meu amigo, deputado federal Harold Oliveira, por mais esse mandato. Que Deus abençoe esses 4 anos, que faça, que renove sua mente, que renove o seu coração, porque eu sei que é muito tempo aí, mas que você tem novos desafios, né? Novas coisas acontecendo. O mundo mudou a cada época, o mundo muda e precisa de pessoas empenhadas em fazer a diferença. Eu tenho certeza que Deus te colocou nesse lugar para fazer a diferença. Louva a Deus pela sua vida. Obrigado. Amém? Obrigado. Então, e a gente preparou essa campanha, deixou essa campanha pronta para lançar hoje. A campanha Vem com a 93, JR, para chamar todo mundo para vir com a 93, porque a gente pode ter uma série de diferenças, né? Enfim, todos nós somos seres diferentes, mas a gente tem um objetivo em comum, que é Jesus Cristo. Então a gente pede para que você venha com a 93 para encarar esses novos desafios, né? As lutas, as vitórias. Vem com a gente, porque a gente tem um monte de surpresa por aí. Completamente empolgado com essa nova vinheta que foi o Cleve que gravou, começando a vinheta dizendo que o choro pode durar uma noite, mas que a alegria vem ao amanhecer. E é nisso que a gente acredita, e você tem que acreditar, você que está passando por algum problema aí do outro lado, porque a vida não é só de alegrias, né? A gente acredita nisso, que o choro pode durar uma noite, mas que a alegria vem ao amanhecer. E a gente está junto com você nessa luta. Vem com a 93. Nós vamos tocar já, vamos manter esse clima aqui, vamos orar, pastor Suede, pega esse outro aí, isso, pastor Suede, nós vamos orar juntos agora, fica aí, André, vamos orar juntos agora, agradecendo a Deus por tudo, esse clima aqui, ó.
mas esse é só o playback. Esse clima aqui que nós vamos, já. Então nós vamos orar juntos agora, vamos agradecer a Deus por tudo, orar pelos assuntos de hoje, orar também pelos enfermos, pela cura dos enfermos, consola os corações enlutados, agradecendo a Deus por essa vitória do irmão Harold, que é a vitória de todos nós, e na sequência, ouvinte, na sequência, rodando direto esse novo jingle da 93, com essa música maravilhosa, já aqui na capa do nosso Face da 93 FM também, você vai poder ver ali os comunicadores da 93 FM, estilosos aqui, cada um deles aqui, mais a poderosa tá muito bem na foto ali, você vai conhecer, vai ver, e vai ser bom demais nós estamos. Vamos orar, pastor, por favor. Querido Deus, são tantas pessoas, Pai, que de repente estão passando por essa frente fria, passando por problemas, e quando alguém está enfrentando um momento difícil, parece que nunca vai sair, parece que está demorando demais. E quem já passou por momentos assim sabe por experiência própria o quanto nós nos sentimos pequenos, nos sentimos frágeis, mas acima de tudo está o Senhor. E o Senhor não desampara, o Senhor não esquece dos seus. Então, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, te peço, Pai, venha ser a ajuda que este ouvinte, que esta ouvinte precisa nesta hora. Conforme foi mencionado, manifesta a tua graça, Senhor. Aonde acabam nossas forças, aonde nós chegamos o nosso limite, quando nós não conseguimos mais ir além, este é o momento do Senhor agir em nosso favor. Então eu te peço, venha agir em favor dos seus filhos, que aquele que está prostrado se levante, o fraco receba força, que haja uma mudança e que ao final o teu nome, sim, o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus, amém. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Não desista dos seus sonhos. Em Deus tudo pode acontecer. Estamos juntos nessa luta, juntos nessa vitória.